Através de uma formação responsável e sustentável, acabamos com a poluição e preservamos o nosso planeta. A mudança começa em nós. Cavitação. Cavitação em bombas hidráulicas é um fenômeno que acaba danificando principalmente o seu rotor. Podemos observar aqui um rotor de uma bomba onde ocorreu o fenômeno de cavitação. Aqui outro rotor onde ocorreu o fenômeno de cavitação. O fenômeno de cavitação pode ser visualizado em laboratório através, por exemplo, de um medidor de vazão tipo Venturi. Nós temos uma bancada no Centro Universitário da FEI onde podemos visualizar esse fenômeno. Agora, é importante também compreender o gráfico do NPSH em função da vazão. Nós temos o NPSH requerido e nós temos o NPSH disponível. Temos uma região onde não temos a cavitação e temos uma região onde ocorre o fenômeno de cavitação. A figura que mostra como o diâmetro do rotor de uma bomba foi danificado pelo fenômeno de cavitação foi extraída da dissertação de mestrado, escrita por Wellington Ricardo Coelho para obtenção do título de mestre em Engenharia Mecânica junto à Faculdade de Engenharia da Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no capítulo de revisão bibliográfica na página 7. Cavitar é ter a vaporização devido a uma queda de pressão e, em seguida, a condensação devido a um aumento de pressão, ambas em um processo isotérmico, onde a temperatura é a temperatura de escoamento do fluido considerado. Vamos compreender esse conceito calculando a pressão na entrada de uma bomba, a qual foi instalada acima do nível de captação. A figura a seguir mostra a tubulação antes da bomba de uma instalação que transporta água a 25 graus Celsius. Sabe-se que a tubulação é de aço com um diâmetro nominal de 4 polegadas, onde 1 eu tenho uma válvula de poço da Mipel, 2 nós temos um cotovelo fêmea de 90 graus a tupi, 3 seria a entrada da bomba e 4 seria a saída da bomba. Água a 25 graus Celsius. Isso é importante para que possamos definir a sua massa específica e a sua pressão de vapor. Os valores foram extraídos do manual de treinamento da KSB, que encontra-se disponível no site www.escoladavida.eng.br e no final desse vídeo também eu mostrarei uma síntese desta tabela. Vamos considerar um escoamento em regime permanente, incompressível e trabalhando na escala efetiva. A partir daí vamos aplicar a equação de energia de 0 até 3, ou seja, do nível de captação até a entrada da bomba. Vamos considerar ainda que o plano horizontal de referência foi adotado no nível de captação. Ora, nós temos que a carga total em 0 é igual à carga total na entrada da bomba mais a perda de carga antes da bomba. Portanto, carga potencial no nível de captação, mais carga de pressão no nível de captação, mais a carga cinética no nível de captação é igual à carga potencial na entrada, mais a carga de pressão na entrada, mais a carga cinética na entrada, mais a perda de carga antes da bomba. Como estamos trabalhando com uma bomba, vamos considerar um escoamento turbulento, o que equivale a dizer que consideraremos coeficientes de Coriolis na entrada, aproximadamente 1. Ora, nós vamos ter a carga potencial de posição na seção inicial 0, porque pertence ao plano horizontal de referência. A nossa carga de pressão é 0, porque trabalhamos na escala efetiva, e a pressão que age no nível de captação é a pressão atmosférica, que é adotada como 0 da escala efetiva. A carga cinética é 0, porque estamos operando em regime permanente, o que equivale a dizer que o nível do reservatório é considerado 0. A cota de entrada, no nosso caso, é positiva, mais a carga de pressão, mais a carga cinética, mais a perda de carga que foi calculada pela fórmula universal, ou seja, coeficiente de perda de carga distribuída antes da bomba, comprimento da tubulação antes da bomba, mais somatória dos L's equivalente antes da bomba, dividido pelo diâmetro hidráulico antes da bomba, lembrando que se for um conduto forçado de seção circular, esse diâmetro hidráulico será o próprio diâmetro interno, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Essa velocidade é velocidade média. Lembrando que V ao quadrado sobre 2G é igual a vazão ao quadrado sobre 2G vezes área ao quadrado, nós podemos escrever a expressão anterior em função da vazão. A partir daí fica claro como Z é positivo, esse termo é positivo, que a pressão na entrada é um valor negativo. Ora,
valor negativo implica dizer que é uma pressão menor que a pressão atmosférica. Isso até é coerente. Por quê? Porque ao ligar a bomba, essa não vai assoprar o fluido, ela vai succionar o fluido para criar uma pressão menor que a atmosfera e a própria atmosfera empurrar o fluido até a entrada da mesma. Ora, vamos recordar um pouquinho. Nós tínhamos água a 25 graus Celsius. Vamos recordar o gráfico da temperatura em função do calor. Na região onde nós temos líquido, líquido mais vapor e vapor superaquecido. Vamos considerar que essa instalação esteja no local onde a pressão atmosférica é igual a 1 atmosfera. Aí nós temos líquido subresfriado, aqui nós temos líquido saturado, ou seja, título igual a zero, na temperatura de vaporização. Aqui no patamar nós temos líquido mais vapor, aqui nós temos vapor saturado seco e aqui nós temos vapor superaquecido. Ora, essa temperatura para a água é na ordem de 100 graus Celsius. Quando eu pego água a 25 graus Celsius, eu sei que eu estou com líquido, mas eu posso buscar o que a gente chama de pressão de vapor, que seria a pressão onde ocorre a mudança do fluido de líquido para vapor e de vapor para líquido. Então nós teríamos aqui a nossa pressão de vapor. Agora nós vamos supor que a pressão que eu calculei, que era menor que a atmosfera, seja menor que essa pressão de vapor. Então nós teríamos aqui a pressão na entrada absoluta, que seria a pressão P3 absoluta. Lembrando que a pressão absoluta é a pressão efetiva, mais a pressão atmosférica local. Ora, vamos refletir um pouco. A 25 graus Celsius, no reservatório de captação eu tenho líquido. Na entrada da bomba, devido à queda de pressão, o que era líquido passou a ser um vapor superaquecido. Só que na saída da bomba eu volto a ter uma pressão maior que a pressão atmosférica, mesmo porque ela tem que empurrar o ar para fora da tubulação. Então, aquilo que era vapor superaquecido volta a ser líquido. Ora, eu vaporizei na temperatura de escoamento, eu condensei na temperatura de escoamento. Ocorreu o fenômeno de cavitação. Consequências da cavitação. Eu tenho uma queda brusca de rendimento. Um desbalanceamento provocado pelas vibrações, porque eu vou ter vibrações. Quando eu passo de vapor para líquido, eu tenho uma explosão a alta temperatura, a alta pressão. Isso consegue, inclusive, arrancar. Eu tenho uma redução, em consequência disso, o tempo-vida da bomba. É fácil de observar, né? Observe o rotor aqui. Ó. Observe o rotor aqui. Eu tenho quebra desse rotor. Então, o tempo-vida da bomba é reduzido. Então, é um fenômeno que nós não desejamos que ocorra em uma bomba hidráulica. Importante observar que esse fenômeno ocorre também em válvulas, ou onde eu tenho alguma redução brusca de área. Mas no nosso caso, nós estamos analisando o fenômeno de cavitação no interior de uma bomba. Ora, cuidados iniciais para se tentar evitar o fenômeno de cavitação. De princípio, se eu pensar numa pressão de entrada absoluta maior que a pressão de vapor, então eu teria aqui meu patamar, o que era líquido continua sendo líquido. Então, aparentemente, eu não tenho o fenômeno de cavitação. Então, de início, se pensou que a pressão na entrada da bomba, sendo maior que a pressão de vapor, evitasse o fenômeno de cavitação. Ora, para que isso ocorra, o que eu tenho dentro das minhas chaves deve ser o menor possível, já que eu tenho um sinal negativo aqui. Portanto, a minha cota de entrada é a menor possível, ou até mesmo negativa, o que seria equivalente a instalar a bomba abaixo do nível de cavitação, que significa trabalhar com a bomba afogada. O meu comprimento da tubulação antes da bomba deve ser o menor possível, ou seja, a bomba deve ser instalada o mais perto possível do reservatório de captação, ou até mesmo nele, que seria o caso das bombas afogadas, as bombas sapo. Aí eu não teria nem esse comprimento L. A somatória dos comprimentos equivalentes deve ser a menor possível. Então, se eu tiver uma singularidade a ser instalada e alguém me perguntar, instalo antes ou depois da bomba? Se for possível, sempre vou instalar depois da bomba. Antes da bomba, eu uso as singularidades estritamente necessárias. Quarto, vamos aumentar esse diâmetro antes da bomba. Porque se eu aumento o diâmetro, essa parcela cai. Se eu aumento o diâmetro, essa área aumenta, essa parcela cai. Só que eu tenho um problema de inércia. Daí é que se estabelece. Você dimensiona a tubulação após a bomba e adota para a tubulação antes da bomba um diâmetro imediatamente superior, normalizado, lógico. Se no final do projeto eu conseguir reduzir esse diâmetro e ficar com um diâmetro só e não ocorrer o fenômeno de cavitação, eu reduzo, porque por facilidade de manutenção. Infelizmente,
a condição da pressão de entrada na escala absoluta ser maior que a pressão de vapor não é uma condição suficiente para se evitar o fenômeno de cavitação. A condição necessária para não ocorrer o fenômeno de cavitação seria o meu NPSH disponível maior que o NPSH requerido. Mas o que vem a ser o NPSH? Temos que ter na cabeça que nós temos dois tipos de NPSH. Temos o disponível, que é calculado pelo projetista, e temos o requerido, que é calculado pelo fabricante. N seria net, P positivo, S suction e H head. Esse termo NPSH muitas vezes é traduzido a LPS, altura líquida positiva de sucção. É a mesma coisa, ok? A partir daí, eu tenho que lembrar que o NPSH disponível em relação à vazão, o NPSH disponível ele diminui com a vazão. Já o requerido, ele vai aumentar com a vazão. Isso implica que eu vou ter uma região onde o meu NPSH disponível é maior que o requerido e é a região onde eu não tenho a cavitação. Já na região onde o NPSH requerido é maior do que o disponível, eu tenho um fenômeno de cavitação. A condição necessária para garantir que não ocorra o fenômeno de cavitação, então, seria ter o NPSH disponível maior que o NPSH requerido. Podemos até aceitar o igual, também não está cavitando, porém, em um tempo muito curto, passará a cavitar. Por quê? Porque em um tempo muito curto, a perda de carga antes da bomba deve aumentar. E com isso, em consequência, o meu NPSH disponível diminui e aí eu vou ter o problema de cavitação. Vamos calcular o NPSH requerido, lembrando que ele é feito pelo fabricante da bomba. O NPSH requerido seria a carga de entrada da bomba na escala absoluta menos a pressão de vapor sobre gama. Ora, a carga de entrada da bomba absoluta, já que o fabricante tem a bomba, ele ensaia a bomba. Então ele tem a cota de entrada, a carga de pressão na entrada e a carga cinética na entrada, menos a pressão de vapor sobre gama. Só que ele não sabe onde está o nível de captação, porque ele pode estar abaixo, pode estar acima, pode estar igual. Por esse motivo, ele adota o plano horizontal de referência no eixo da bomba, porque ele sabe que é onde ele está trabalhando. O fabricante calcula o NPSH requerido adotando o plano horizontal de referência no eixo da bomba e trabalhando na escala absoluta. Ora, já o disponível, eu não tenho a bomba, então eu não consigo calcular nada em relação à entrada. Porém, eu sei que a carga inicial é a carga de entrada, mas a perda de carga antes da bomba. Então eu tiro que a carga de entrada seria a carga inicial menos a perda de carga antes da bomba. Só que trabalhando na escala absoluta. Então nós teríamos que o NPSH disponível seria a carga inicial na escala absoluta, menos a perda de carga antes da bomba, e esses dois parâmetros o projetista tem que conhecer, menos a pressão de vapor sobre gama. Então nós teríamos a carga potencial de posição inicial, mais a pressão inicial menos a pressão de vapor, ambas na escala absoluta sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba, que foi calculada pela fórmula universal em função da vazão. Importante observar que esse Z0 tem que ser definido que nem o fabricante. Portanto, nós vamos ter que adotar o plano horizontal de referência no eixo da bomba. Aí nós vamos reforçar que a condição necessária e suficiente para não ter o fenômeno de cavitação seria o meu NPSH maior que o NPSH requerido. Então, a diferença entre eles tem que dar um valor positivo. O NPSH disponível menos o NPSH requerido vai nos dar o que nós chamamos de reserva contra a cavitação. Vamos aplicar isso no exercício. Nós tínhamos o nosso exercício, a água estava a 25 graus Celsius, nós tínhamos os dados, que seria a massa específica, a pressão de vapor, vamos considerar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos ainda considerar como dado, vamos supor que o F é 0,02 constante. Conhecemos a pressão atmosférica local, 98.420 Nm por metro quadrado. Sabemos que o diâmetro nominal de 4 polegadas do aço 40 corresponde ao diâmetro interno de 102,3 milímetros e uma área de 82,1 centímetro quadrado. Nessa situação de 4 polegadas aço 40, o comprimento equivalente da válvula de poço da Mipel é 42,65 metros e o comprimento equivalente do joelho de 90 graus fêmea seria 3,76 metros. Adotamos o PHR no eixo da bomba, não podemos esquecer disso. A partir daí, nós temos para o NPSH requerido a tabela e através do Excel nós obtemos a representação do NPSH requerido. Fizemos essa aproximação para uma equação do terceiro grau.
Agora vamos calcular o NPSH disponível. Adotamos o pHR também no eixo da bomba e vamos aplicar a nossa expressão. Então nós teríamos o Z inicial, como está abaixo do pHR negativo, menos 2. A pressão no nível de captação é a pressão atmosférica, só que na escala efetiva, então 98,420, menos a pressão de vapor, só que como ela foi obtida em bar, eu multiplico por 10 a quinta para passá-la para Newton por metro quadrado, sobre gama, o peso específico, que seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade, menos a perda de carga antes da bomba. O F foi adotado 0,02, o L, no nosso caso, 1, 2, 3, 5, 8. Somatório dos L equivalentes, nós temos a válvula de pé e do joelho, deu 46,41 metros. O diâmetro interno, já que é um conduto de seção circular e forçado, passando para metro, 0,102,3. 2G, 19,6 vezes a área, só que a área é considerada em metro quadrado. Por isso que eu peguei 82,1, multipliquei por 10 a menos 4, que seria a transformação de centímetro quadrado para metro quadrado ao quadrado. Ficou em função da vazão. Então, nós teríamos aqui o NPSH disponível em função da vazão. Nós vamos atribuir valores para a vazão e vamos calcular o NPSH disponível. Aí nós temos a nossa tabela. Vamos até 5,4 para que haja o cruzamento. Então, eu vou pegar um ponto a mais também para o nosso NPSH requerido, para que haja o cruzamento entre elas. A vazão. Para não existir o fenômeno de captação, vamos calcular a vazão máxima para que esse fenômeno não ocorra. Será obtido na solução de uma equação do terceiro grau. E vamos obter essa vazão na ordem de 5,1514 litros por segundo. Aqui está a nossa tabela de vapor que foi extraída do manual da KSB. Nós temos aqui temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin, a pressão de vapor em bar e a massa específica correspondente na temperatura considerada. Só que está em quilo por decímetro cúbico. Se eu quiser em quilo por metro cúbico, eu pego esse valor e multiplico por 1000. Isso aí pode ser obtido nesse endereço, o manual inteirinho de treinamento da KSB. Vamos aprender fazendo. Para tal, desenvolva o projeto proposto a seguir até a etapa da verificação do fenômeno de cavitação. Considerando a instalação de recalque, linha de sucção mais linha de recalque, cujo esboço é dado pela figura, e que foi projetado para transportar água a 25 graus Celsius com uma vazão desejada de 10 litros por segundo, especifique a bomba adequada e o seu ponto de trabalho. Verifique também a existência ou não do fenômeno de cavitação. 1. Uma válvula de poço da Mipel. 2, 6 e 8 são cotovelo fêmeas de 90 graus da Tupi. 3, a entrada da bomba. 4, saída da bomba. 5, válvula globo. Como não foi dito nada, nós vamos considerar a válvula globo da Tupi. 7, válvula de retenção vertical da Mipel. 9, saída normal da tubulação ou entrada normal de reservatório da Tupi. Aqui nós temos o nosso reservatório de captação. Aqui nós temos um reservatório de distribuição pressurizado. Aqui nós temos uma pressão de 0,2 megapascal. Com uma pequena diferença causada pela utilização da válvula globo, aqui eu propus a utilização da válvula globo da Tupi, e na apresentação no meu canal Alemão McFlu Resolve, eu tenho a solução desse projeto, mas considerando a válvula globo da Mipel. Então, uma diferença bem pequena que não deve nem alterar o resultado final. Vocês podem acompanhar a solução desse projeto nesse endereço aqui e nesse endereço aqui. Aqui eu escolho a bomba e aqui eu verifico o fenômeno de cavitação. Eu espero que esse material seja útil para vocês e não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira vocês me ajudam a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!